Iniciar a nossa coletiva de imprensa e apresentação ao novo técnico do Brusque, Bernardo Franco. Seja muito bem-vindo ao Brusque. Hoje estamos também com a presença do nosso gerente de futebol, Pedro Costas, que vai se apresentar e dar início à coletiva de imprensa. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Antes de iniciarmos a apresentação do professor Bernardo, queria dar uma palavra, uma abertura e fazer um agradecimento em especial ao Felipe Gouveia, ao seu auxiliar técnico Miguel Pinto, pelo período que estiveram conosco no Brusque. Foi um período de muito trabalho, muita dedicação e entrega da comissão técnica, em um período turbulento de transição, de gestão, e a liderança do Felipe, o trabalho, a experiência dele foi fundamental nos primeiros passos do processo da transição. Então, um agradecimento em especial ao Felipe, ao Miguel, e a decisão da troca, ela vem como um acordo, diretoria, Felipe, por um entendimento que no momento atual da temporada os caminhos precisavam seguir outros destinos, e em comum acordo foi decidida a mudança do comando técnico. Obrigado, Felipe, obrigado, Miguel, desejamos muito sucesso a eles em suas caminhadas. Estamos aqui para fazer a apresentação do professor Bernardo. Bernardo chegou com a gente ontem, já iniciou os trabalhos, já está registrado para iniciar a sua caminhada como novo comandante do Brusque. O espaço vai ser aberto a ele, as perguntas direcionadas a ele, qualquer necessidade também estou aqui. Mas queria já fazer um agradecimento, fizemos uma mudança rápida, as ideias do Bernardo tiveram muita sinergia com as ideias do Brusque, do projeto, e rapidamente conseguimos entrar num acordo para iniciar essa caminhada juntos. Então, Bernardo, agradecimento especial por aceitar o convite, por acreditar no projeto, acreditar nos objetivos do Brusque na temporada, e tenho certeza que vamos fazer um trabalho bem feito, de muita dedicação, muita entrega e principalmente em busca dos nossos resultados, que temos objetivos a alcançar nessa temporada, mas o projeto também tem muitos objetivos e temos certeza que você poderá contribuir com sua experiência, liderança e técnica no dia a dia. Perna. Boa noite a todos, agradecer a presença de todos, agradecer ao Pedro em nome da diretoria. Como ele bem frisou, para mim foi muito fácil aceitar o convite a partir do momento que a gente acredita em muitas coisas que o clube vem fazendo e aquilo que o clube pretende fazer. Então a gente chegou num acordo rápido, a gente também conhece a história do Brusque, a gente entende que a equipe tem tudo para fazer uma competição de bom nível, como vinha fazendo, e a gente sabe que no futebol existem oscilações e esse é um momento de oscilação. Então a gente já iniciou os trabalhos pensando nesse resgate, e a gente não tem tempo para lamentar, a gente tem que virar a página e pensar no futuro, e a gente precisa ter muita ambição quando a gente vem para um clube dessa dimensão. Então a gente já vem com essa mentalidade, e acima de tudo a gente tem que ter atitude no nosso dia a dia para que a gente possa sim brigar pelos nossos objetivos, e eles são grandes, podem ter certeza disso. Então a gente vem num curto prazo, para poder conquistar vitórias, conquistar classificação, e sonhar com o acesso para recolocar o Brusque onde ele merece. E num segundo momento, essas coisas andarem bem, a gente
quer também contribuir com a nossa experiência aí na construção de um clube melhor. Então estou muito feliz, né? Quero agradecer a todos e também pedir para que o nosso torcedor possa nos apoiar, né? Através de mensagens, através da presença no dia a dia, né? Que pode ter certeza que nós vamos nos esforçar ao máximo para entregar o resultado que eles esperam e que a gente também espera. E eu estou muito feliz mais uma vez de estar aqui e poder, né, fazer parte dessa família Brusque, dessa comunidade, né, e tenho certeza que as coisas vão dar certo. Adonias Martins, Rádio Diplomata FM, boa noite Pedro, boa noite Bernardo, seja bem-vindo, desejo todo sucesso nesse desafio para você. Queria começar perguntando, de acordo com a filosofia de trabalho, né, que você pensa, que você tem com o Brusque, o que nesse primeiro contato você observou que precisa ajustar ou não precisa tanto assim, né? E já é possível identificar algum setor específico, né, que carece de reforço, e como é chegar e ter pouco tempo e já ter um desafio fora de casa. Desculpa aí as 3 perguntas, numa só que a gente tem bastante pergunta, e depois, né, no dia a dia da correria do clube, também de acordo com a filosofia do clube, é difícil a gente ter esse contato com o treinador. Se eu esquecer de alguma, por favor, me lembre, né? Em relação ao elenco, né, a gente entende que é um elenco muito competitivo, né? Ele já demonstrou ser competitivo ao longo da competição, né? Então a gente entende que é um elenco que tem um equilíbrio entre maturidade, experiência, juventude, né? É um elenco que nos dá alternativas também, né? Sabemos que da necessidade de algumas reposições, né? De reforço em algumas posições específicas. Isso já está sendo tratado de maneira interna, né? A gente já tem discutido alguns nomes, a gente tem feito alguns contatos, né? A gente está aberto na janela, está atento à janela, ao mercado, dentro da nossa realidade, né? A gente não vai fazer loucuras aqui, mas a gente vai, né, trazer jogadores que também tenham o perfil que a gente busca, a mentalidade que a gente quer, né, para que eles possam estar agregando. O mais importante nesse momento é a gente entender quem são os jogadores que podem nos dar uma resposta, né, a curto prazo, para que a gente possa voltar a ser competitivo, que a gente possa voltar, né, a fazer jogos seguros, né, melhorar a questão defensiva, que foi um pilar nosso aí, né, em algum momento da competição, que nos trouxe até aqui, né, nos deu uma pontuação. Então a gente tem olhado para isso, já tem feito, né, os treinamentos pensando nisso também. Né, então acho que a gente tem soluções caseiras aqui que podem nos entregar mais, né, que em algum momento já nos entregaram. Então a gente está identificando algumas coisas ainda, mas já tem bastante conversa interna para que a gente possa se fortalecer, né, e agora fora de casa vamos enfrentar um adversário duríssimo, né, que também é um jogo muito particular, né, um jogo bem diferente. Então a gente está se preparando da melhor maneira e a curto prazo o que a gente quer é vitórias, né, são elas que vão nos colocar ali numa classificação e uns aos nossos objetivos. Então foco total nisso. Boa noite, professor Bernardo, boa noite Pedro, José Acácio da Rádio Araguaia, seja bem-vindo, boa sorte aqui no Brusque. Minha pergunta é, como que chegou para você esse convite do Brusque e por que aceitou esse convite do Brusque? E também, qual foi sua primeira impressão já aqui da nossa cidade, como você foi recebido aqui na nossa cidade? Bom, falando da cidade, né, me senti muito confortável, bem ambientado, né, uma cidade muito acolhedora, né, muito tranquila. Isso também pesa para a gente tomar uma decisão para ir para algum lugar, né, porque a gente tem que conciliar a vida profissional e a vida pessoal, né, então por isso que é uma cidade muito boa de se morar, né, uma cultura, né, muito, que eu me identifico muito, né, então isso também foi um fator que pesou para eu estar vindo para cá. Além da filosofia do clube, do modelo de gestão que o clube quer implementar, já está implementando, mas quer implementar, então eu penso que, né, as experiências que eu tive no futebol profissional podem agregar, né, nessa construção de clube. Então foi baseado nisso que a gente tomou essa decisão, né? E muitas das vezes a gente olha só para o momento, né? E quem faz o clube são as pessoas, né? Então a gente precisa, e eu falei isso para os atletas, né? Eles que escrevem a história do Brusque. Então a gente tem uma oportunidade de escrever uma linda história, né? De buscar um acesso, né? E colocar o clube na Série B, que isso com certeza vai acelerar os passos aí que a gente quer dar, né? Mas a gente não vai dar nenhum passo maior que a perna, a gente vai fazer uma coisa de cada vez. E com essa mentalidade, com esse espírito que eu chego. Boa noite, Pedro. Boa noite, Bernardo. Boa noite. João Vitor Roberto, do Jornal Município. Bernardo, gostaria que você, enquanto um treinador em início de carreira com trabalhos em equipes de grande porte, né, trabalhou ao lado do Antônio Oliveira no Corinthians, no Cuiabá, né, gostaria que você se apresentasse ao torcedor também, enquanto currículo, apresentando seu cartão de visita, suas credenciais, né, seus primeiros contatos e conquistas no futebol, não apenas profissional, mas também base.
para que a gente também conheça um pouco mais de um treinador que está iniciando aí e tem no Brusque uma oportunidade de fazer uma boa arrancada nesses primeiros anos de carreira. Claro. Eu sou jovem de idade, né, mas eu acredito que eu tenho grandes experiências dentro do futebol já. Muitos anos na formação, né, com passagens por seleção brasileira, conquistas de sul-americano, né, trabalhando com atletas que hoje jogam num nível muito alto, né, disputando o Mundial de Clubes, por exemplo, Copa do Mundo. Então isso me credenciou a chegar na equipe principal do Atlético Paranaense, né, em 2020 com o Paulo Autuori, né, então foi uma referência e continua sendo, né, que me abriu as portas no futebol profissional. Naquela altura foi onde eu conheci o Antônio Oliveira, nós éramos auxiliares do Paulo naquela retomada do Atlético e classificamos aqui para a Copa Libertadores da América, inclusive com experiência em comandar jogos em Libertadores da América, em Sul-Americana, em Copa do Brasil, há mais de 5 anos, né, disputando o Série A do Campeonato Brasileiro. Então, tendo contato com um treinador estrangeiro, né, também foi importante, com passagens com um clube como o Corinthians, né, então a gente entende a dimensão, né, o nível de exigência, de cobrança, a gente entende os processos, o nível, né, de excelência que a gente passou, e é tudo isso que a gente quer trazer para cá, né. A gente quer ser, né, muito exigente no nosso dia a dia, né, com a mentalidade, com os processos, né, com o perfil, com o profissionalismo, né, e aí em relação a ideias de jogo, né, a gente tem que entender onde a gente está, né, o momento, o contexto, né, a gente não pode colocar as nossas ideias acima do clube, não pode colocar isso, né, em cima das características dos atletas, acima do momento, né. O mais importante é a gente vencer jogos, né, e aí como vencer jogos, esse é o papel do treinador, a gente conseguir propor para os jogadores, né, boas ideias, né, que eles tenham referências claras, né, e que eles possam ser competitivos e ter coragem para colocar essas ideias em prática. Então, baseado nesses pilares, né, a gente vai desenvolver o nosso trabalho muito mais além do que estrutura tática, né, do que olhar só para os números, né. Então, a gente vai se basear muito nisso. Eu sou formado também em Educação Física, tenho todas as licenças da CBF, né, e da Conmebol, né, licença Pro. Também tenho especializações em psicologia, em coaching, então eu me preparei muito para estar aqui. Acho que é um processo natural você viver, né, como treinador de base, auxiliar técnico, treinador de equipe principal, né, e tenho certeza que eu estou preparado para esse desafio, né, e acredito que as coisas vão dar muito certo. Boa noite, Pedro. Boa noite, Bernardo. Boa noite, senhora cidade. Igual os colegas, seja bem-vindo ao Brusque. O seu sucesso é o nosso sucesso também enquanto imprensa, enquanto cidadão brusquense, porque é a alegria que pode se dar ao torcedor. Eu gostaria, verdade, que você nos falasse o que dá para ser extraído do técnico Bernardo pelo grupo de jogadores e o que você espera extrair dos jogadores, principalmente nesse momento em que, como você disseram, não é um momento muito bom, dá para se reverter com certeza, mas de que maneira você pretende ir comendo pelas beiradas para conseguir chegar ao meio desse prato que agora para ti passa a ser o Brusque Futebol Clube? Bom, primeiro o que eles podem esperar de mim, é o que eu falei no primeiro dia para eles, é um cara que vai se entregar a corpo e alma aqui, 24 horas, né, por dia, para que a gente possa realmente conquistar as vitórias. A gente, né, quer vencer, a gente quer, né, voltar para a Série B, essa é a nossa mentalidade, né? Um cara transparente, um cara verdadeiro, um cara honesto, um cara que vai ser exigente no dia a dia, né? E vai tratar as coisas como elas têm que ser, né? Olho no olho, com muita cobrança, né? Mas ao mesmo tempo também valorizando aqueles que também pensam assim e que vão se dedicar, né? E aqueles que talvez precisem, né, de um empurrãozinho aqui, um empurrãozinho ali, né, um puxão de orelha aqui, um puxão de orelha ali, a gente vai fazer também para que eles possam entender, né, a dimensão da responsabilidade que é vestir essa camisa, né, e também tentar ajudá-los a chegar num próximo nível como carreira, né. Então é assim que a gente trabalha, a gente, né, desenvolve as nossas ideias e claro que o dia a dia ele vai nos fortalecendo, né. Então a gente vai oferecer as melhores práticas de treino para eles, as melhores informações para que eles possam ir para jogo, né, buscar as melhores estratégias. A gente sabe que nem tudo sai, né, acontece do dia para a noite, nem tudo sai como a gente planeja, então a gente tem que ter capacidade e flexibilidade para se adaptar, né, e reagir ao contexto. Mas uma coisa não pode faltar. Não pode faltar compromisso, entrega, dedicação, né, porque isso a gente controla. Então, o que a gente não controla é o resultado. Então a gente precisa focar naquilo que a gente controla e nisso nós vamos ser muito exigentes, pode ter certeza disso. Então é com
com essa mentalidade, né, que a gente vai desenvolver o trabalho e espera conquistar os objetivos. Seguindo a mesma linha até da pergunta do Cláudio ali, você chega em um momento em que as vitórias elas não vinham acontecendo, né? Mas também um momento em que jogadores importantes estão voltando, né, de contusões. Além da volta desses jogadores, o que mais você acha que pode ser usado, né, para que a motivação, a vibração, que sempre foi uma das marcas do time do Brusque, possa voltar a ser sentida dentro de campo, e para você a importância do torcedor nesse processo, né? Bom, para mim o torcedor é fundamental, né? Mas é o que eu falei para os atletas na minha chegada, eu falei que a gente precisa demonstrar isso para eles, né? Porque tem que sair de dentro para fora, não adianta a gente esperar vir de fora para dentro, porque a nossa obrigação está motivado, né? Está compromissado, e aí naturalmente a gente vai transmitir isso para o torcedor, e o torcedor sentindo isso, ele passa a acreditar. Quando o torcedor passa a acreditar, aí a gente tem uma sinergia, uma atmosfera que vai nos levar para um passo além, né, e acredito que isso vai ser fundamental nessa reta final, né, de classificação e briga pelo acesso. Então, é isso que a gente tem conversado diariamente, né? É nessa tecla que a gente vai bater. Não lembro se tinha mais alguma questão da pergunta. Mas a volta dos jogadores. A volta dos atletas, perfeito. Então é importante, né, jogadores que vinham com ritmo, né, que já têm uma experiência, né, na competição, né, já conhecem o clube também, isso faz diferença sim. Mas a gente tem que ter um grupo forte, né? Porque isso vai acontecer, ele está sujeito a isso. Então a gente não pode ficar dependente de jogador X ou jogador Y, né? Então a gente tem que criar alternativas e encontrar soluções. Foi até uma das coisas que eu falei para eles. A gente precisa aqui trazer soluções, ser solução, né? E não problema, e não podemos ficar se lamentando, a gente não tem tempo para isso. Então, como eu falei, a gente está atento à janela, aquilo que for possível a gente vai trazer para reforçar a equipe, a gente tem clareza naquilo que a gente precisa, né? E principalmente é corrigir aquilo que é possível nesse primeiro momento, então voltar a ser uma equipe sólida defensivamente, que toma poucos gols, porque isso nos aproxima de vencer jogos, né? E historicamente, né, as equipes que têm melhor defesa, elas brigam por objetivos grandes dentro da competição, mas a gente também precisa dividir a responsabilidade. A gente sabe que o que faz a diferença no futebol é o gol, né, o terço final, então a gente precisa estar criando mais alternativas, repertório para o último terço do campo, e também os jogadores precisam, né, estar mais atentos para a gente poder aproveitar as oportunidades que a gente cria. Ô professor, você treinou categorias de base no Atlético, o Brusque tem alguns jogadores da base integrados no elenco profissional, as categorias de base estão disputando o Campeonato Catarinense. Como que vai ser a utilização desses jovens pelo professor? E pensando também numa janela de transferência, a gente sabe que o mercado é muito competitivo, a gente não consegue contratar um jogador, e às vezes um jogador da base, dentro do próprio clube, precisando, querendo uma oportunidade, pode ser também uma solução. Como que vai ser, então, os garotos da base no teu esquema do Brusque? Bom, a gente chega, identifica, né, o elenco, né, está conhecendo os meninos aos poucos, né, também. É uma questão que leva um pouquinho de tempo, né. Mas a gente já tem, né, o Romário inserido conosco nos treinamentos, né, o pessoal da base tem nos acompanhado, isso facilita também essa comunicação, esse acesso, né. Então, a gente já tem boas informações, boas referências em relação a esses meninos, né. A gente não pode criar uma expectativa, né, acima, né, então na hora que tiver que acontecer, a gente espera que eles estejam preparados para que possam, né, ter essas oportunidades. E ao mesmo tempo a gente precisa fazer as coisas de maneira planejada, né? Porque no futebol a gente fala muito de usar a base, a gente vê poucas equipes realmente criando um planejamento para tal, né? Muito mais na emergência, na necessidade, na fogueira, né, que a gente acaba lançando os meninos, e muitas das vezes a gente desperdiça jogadores talentosos por causa disso. Então a gente quer fazer isso de maneira pensada, claro que se tiver emergência a gente, né, vai ter que utilizar, mas também sabendo avaliar isso para não expor, né, algum menino sem necessidade. Então, nesse momento eles estão nos dando suporte, mas a gente tem um olhar com carinho, né, porque a base ela é importante para um clube de futebol de sucesso, né, já visto os clubes, né, que fazem bem esse trabalho e vendem jogadores, porque, né, um clube precisa financeiramente estar estável e saudável, né, e os jogadores jovens nos permitem isso. Então a gente quer muito que isso aconteça, né, mas a gente vai fazer isso de maneira bem pontual e na hora certa. Bernardo, você tem daqui a 3 dias a sua estreia, né, contra o Maringá, que é uma equipe que, assim como o Brusque, aliás, o Maringá está até mais tempo sem vencer do que o Brusque, né? E gostaria de saber já sobre essa partida, os jogadores que você tem à disposição no momento.
Os jogadores estão todos prontos? Você tem todos os jogadores à disposição? Já verificou se algum tem alguma fadiga, pode ficar de fora, alguma lesão que tenha preocupado nesse momento para que seja algum desfalque na sua equipe nessa estreia? Ou você está contando com todos os jogadores do elenco nesse momento? Bom, a gente precisa entender que o Maringá é um projeto que já vem há alguns anos, né, com o mesmo treinador, mais de 2, 3 anos aí com o mesmo treinador. Isso é uma coisa rara no futebol brasileiro, né? Mesmo assim, isso não garante, né, resultados, né? Você vê que eles vão passar pelas mesmas oscilações, né, que são naturais, então a gente sabe da responsabilidade do tamanho do jogo que a gente vai enfrentar lá em Maringá. A gente está preparado para isso. Em relação ao elenco, né, a gente tem o elenco praticamente todo à nossa disposição para que a gente possa escolher aqueles que estão mais aptos, né, e se encaixam mais dentro da nossa ideia de jogo, do nosso plano de jogo. A gente vai reavaliar eles agora após treino, né, para ver se tem algum imprevisto que de repente fuja do nosso planejamento inicial, mas a princípio nós estamos com o elenco quase todo ele na totalidade, né, disponível para que a gente possa escolher aqueles que estão mais aptos para esse jogo contra o Maringá. Então a gente não tem nenhuma preocupação, com exceção daqueles jogadores que já tem uma lesão mais avançada, mais grave, né, que vai levar um pouco mais de tempo. Nós temos dois termos do Brusque, o Brusque Clube e o Brusque SAF. Agora, o Brusque SAF. Mas trazendo do Brusque Clube, ainda na disputa da Série B, o Brusque tinha expectativa de 2 detalhes. O torcedor juntos e trazer os jogos do Brusque para o Augusto Bauer com o gramado sintético. Não deu certo, porque a maioria dos jogos acabou perdendo em casa, na frente do torcedor, e a surpresa que seria, entre aspas, o gramado sintético acabou vindo contra. E o Brusque joga no gramado sintético. Que análise você faz entre prós e contras que o Brusque pode, principalmente, tirar como vantagem dos adversários jogando no gramado sintético, coisa que você, obviamente, tem conhecimento. Que diferença dá para você tirar favorável ao Brusque esse fator que poucos clubes, principalmente da Série C, não têm? Bom, em relação ao gramado, o que eu vejo é o seguinte, né? O mais importante é a gente conseguir em casa, independente é sintético agora, mas já não era, né? Criar uma atmosfera difícil para o adversário, hostil, né, no sentido de poder deixar eles pressionados, né? Isso é o mais importante. Haja visto o que o Londrina fez, levou os jogos para o VGD. Então isso mudou completamente a dinâmica dos jogos deles, com certeza. E a gente pode fazer isso aqui, né? E é o que a gente espera que aconteça agora nessa reta final, que a gente possa realmente criar um caldeirão aqui, que as coisas, né, possam jogar a nosso favor, que a gente possa pressionar mais o adversário, né? E aí o gramado sintético, a gente precisa se adaptar também a ele. Então a gente já conversou várias vezes da necessidade também de repente se treinar mais vezes no sintético para gerar uma adaptação maior, né? A gente também aproveitar os minutos iniciais, que eles são os minutos que talvez o adversário ainda vai ter um pouco de dificuldade de adaptação. Então a gente precisa começar numa rotação maior, uma intensidade maior, uma concentração maior, porque a hora que o adversário perceber que as coisas, né, como funciona o jogo, a gente já está em vantagem, né? Então são essas coisas que a gente vai tentar explorar, né? Mas eu vejo que a gente tem condições de fazer da nossa casa uma fortaleza nessa reta final. Professor, a gente sabe que a Série C é tão difícil quanto a Série B quanto a Série A, né? Então o campeonato é dividido em 2 etapas. A primeira é você classificar, né, entre os outros, tanto é que você está hoje na 11ª posição, uma vitória pode te levar a 5º colocado dentro da tabela, né? Como é a tua estratégia, justamente levando em consideração essa dificuldade que o campeonato apresenta? E depois eu vou perguntar sobre a questão do João Paulo Torres, né, que o seu clube de origem manifestou o desejo, inclusive, de repatriar, mas o Brusque tem a opção de compra. Como é que está a situação do João Paulo hoje? Bom, em relação ao campeonato, é um campeonato dificílimo, né? A Série A, a Série B, a Série C são campeonatos que cada vez mais tem investimentos, né? Cada vez mais a gente tem visibilidade, então você haja visto o poder financeiro dos clubes da Série A e aí, né, os jogadores, às vezes, com o número de estrangeiros também que se aumentou, né? Os jogadores da Série A começam a vir para a Série B, naturalmente os jogadores da Série B vão entrando no mercado da Série C e isso vai qualificando, vai melhorando, né? O nível vai realmente aumentando, né? E a Série C ela tem essa particularidade, né, de ser um turno apenas, né, modelo de classificação. Então é um campeonato até o momento da classificação e depois é completamente diferente porque são 6 jogos, né? 3 vitórias historicamente você já
está praticamente brigando pelo acesso, né? Encaminhando um acesso. E então a gente sabe também que nessa primeira fase algumas equipes se permitem já, né, ter uma gordurinha e de repente na reta final poupar já pensando no segundo momento, né? Então a gente precisa rapidamente reagir, entrar nesse bolo, né? Como você falou, uma vitória nos coloca no G5 ali, G6, né? E é isso que a gente está olhando no momento, né? Mas sabendo que a gente tem que olhar jogo a jogo, né? Às vezes a gente está projetando o futuro e acaba tropeçando e deixando passar oportunidades agora de momento. Então nosso foco é único exclusivamente no Maringá. A gente vai lá para vencer o jogo, respeitando muito o adversário, sabendo, né, da força do adversário, mas nesse momento não tem como ser diferente e pensar diferente. Bernardo, você... tinha pergunta. Só para responder sobre o João Paulo. Sim, o João Paulo ele tem uma cláusula de opção de compra estipulada em seu contrato. A intenção do Brusque é manter o João Paulo, assim como o elenco que nós temos hoje, reforçar na janela, mas manter o que nós temos de elenco hoje. É uma decisão que ela não é tomada de maneira rápida, como nós temos o prazo da cláusula. Isso nos dá uma garantia e um tempo de análise. Não é só uma análise técnica, é uma análise financeira, principalmente, porque se trata da compra de um atleta. Então, a diretoria está trabalhando em cima disso, o interesse sim de permanecer com o João Paulo. E for possível fazer dentro de da organização de uma questão sustentável também para o clube, de não cometer nenhuma loucura. Se for possível, o Brusque vai trabalhar em cima disso e até a data limite da cláusula a gente vai definir se haverá compra ou não do atleta, também imaginando todo o cenário da janela. Obrigado. Bernardo, só para, talvez até o Pedro também possa comentar sobre, porque o Brusque agiu rápido na sua contratação, né? Já anunciando, né? Anunciou a saída do treinador e logo depois, no dia seguinte, a sua chegada. E, salvo engano, vocês não se conhecem de agora, vocês já têm um conhecimento profissional prévio. Gostaria de saber de como foi esse período em que trabalharam juntos, salvo engano, no Atlético Paranaense. Boa, João, acho que é importante até eu dar essa parte da resposta, até porque foi uma solução rápida, né? É importante também frisar, e por mais que às vezes as pessoas não tenham conhecimento pessoal de ter trabalhado junto no futebol, o dia a dia, o contato às vezes por um atleta, por muitas vezes a gente vai conhecer a pessoa pessoalmente, às vezes 2, 3 anos depois, e todo esse tempo já foi conversado, já foi falando, isso é algo normal no futebol. O Bernardo, assim como todo o mercado do futebol, é mais um profissional jovem que está entrando já há alguns anos, mas agora diretamente como treinador de equipe principal. Então vem sendo observado, acredito que não só pelo Brusque, por demais equipes, até porque começou na Série A do Campeonato Brasileiro. E eu já trabalhei com o Bernardo, nós tivemos uma passagem juntos no Atlético Paranaense, coincidentemente não éramos até tão diretamente, no período que ele estava mais na formação eu não estava, depois eu estava na formação, ele estava no profissional, então nós cruzamos os corredores no clube, mas não diretamente o tempo todo. Foi um período até mais curto ali depois, ele seguiu a caminhada dele, eu também segui a minha, mas tivemos esse período no Atlético Paranaense, mas é importante frisar isso, o mercado do futebol, a todo momento você está analisando, conhecendo gente, conhecendo profissionais, e o mercado está se trazendo isso muito rápido. Então foi uma solução rápida, porque os contatos hoje em dia também são muito rápidos, a facilidade que nós temos hoje de comunicação e principalmente a sinergia de trabalho, acho que esse é o principal ponto. Frisei isso no começo da entrevista e trazer isso à tona, porque a intenção do clube é sinergia com os profissionais que aqui estão. E também com o mercado que a gente vem fazendo, com a renovação de elenco que a gente tem feito esse ano. Então, a análise ela é feita em cima de uma análise técnica, tática, momentânea e também de projeto a longo prazo. Que tipo de profissionais nós queremos dentro do Brusque. E automaticamente o futebol vai te trazendo algumas mudanças necessárias de serem feitas, às vezes por perda de profissional, às vezes por decisão em comum acordo, às vezes por decisão do próprio profissional. E nós temos que estar atento a todo o mercado, não só de treinador, como de preparador físico, de analista. Hoje muito se fala, muitas comissões grandes, né? Então o treinador vem com auxiliar, às vezes com mais funções, então todo mundo sendo muito bem analisado. E o principal objetivo é a sinergia de trabalho, né? E o Bernardo tinha e conectava o Brusque, a gente reparou que eram muitos pontos
próximos, muitos pontos de conexão. Nós entendemos isso, o Bernardo também entendeu isso, e o desfecho foi rápido e necessário para o momento também que precisávamos. Bernardo, aproveitando a minha parte de última pergunta, o Brusque joga na segunda-feira, mas viaja no sábado, treina no sábado lá em Maringá, treina no domingo em Maringá. Essa decisão foi tua para que você tivesse um pouco mais de proximidade com os jogadores, até pelo fato do treino e do hotel, estar juntos, estar conversando, estar buscando aquilo que vai fazer no jogo contra o Maringá, estudando juntos. E se foi decisão ou solicitação tua, eu gostaria que você falasse dessa compreensão que a diretoria teve em te dar essa oportunidade, mesmo não seria um gasto, né? Seria um investimento a mais de você ter esse contato próximo a esse grupo de jogadores que para ti é novo. Perfeito. Como o Pedrinho falou, a gente faz, né, um trabalho em conjunto, né? Então isso facilita muito. O Pedrinho já, né, antecipando, fez essa leitura, né, da necessidade de talvez estarmos mais tempo juntos, né, e a viagem nos proporciona isso. Então, pensando numa melhor condição de trabalho, né, para que a gente possa chegar com calma, né, fazer bons treinos ali com qualidade, né, pensando numa preparação ideal para o próximo jogo, isso foi feito. Então, a gente também pensa da mesma maneira, né, a gente não vê como custo e vê como investimento, né. Claro que nem sempre é possível, né, a gente entende isso. Então, o clube não tem medido esforços para que a gente possa ter as melhores condições de trabalho, né, e que a gente possa chegar e desempenhar, né, que é o mais importante, em busca dos nossos resultados. E aí a gente sabe também que a parte da logística ela é um diferencial, né, nessas competições. Então, às vezes você acaba, por mais que seja semana cheia, né, de trabalho, que isso também é uma vantagem da Série C, né, você consegue recuperar o jogador, consegue desenvolver o jogador, né, preparar bem o jogo, né, mas às vezes você gasta energia em relação à logística. Então a gente pensou muito bem e vai nos ajudar muito para que a gente possa, né, estar tendo contato mais direto com os jogadores, né, podendo criar alguns vínculos ali nesses dias, né, e tenho certeza que isso vai ser muito importante para nós nesses treinos. Isso aqui é importante, né, quando você chega no local de trabalho, já conhecer alguém, ter um contato, né, e eu ia te perguntar justamente isso para finalizar aqui, se você conhece, já trabalhou com alguns jogadores que estão nesse elenco do Brusque, até registrar que estava aqui na sua chegada ali, mas nem que o Brusque tivesse contratado o Ricardo Oliveira, né, nessa chegada ali, pela aparência, se alguém já te confundiu, eu já te comparou com o Ricardo Oliveira. Ainda não. Desculpa, como é que era a pergunta? Agora você me tirou, o Ricardo Oliveira. Né? Você já trabalhou? Trabalhei, sim. Eu já conheço alguns atletas, sim, tive a oportunidade de trabalhar com alguns, né, em alguns clubes que eu passei, eu acompanho alguns de formação, outros a gente enfrentou, né, jogadores aí em campeonatos estaduais, né, então a gente tem um conhecimento bom do elenco, né, e esses primeiros dias também foram muito bons, eles foram muito receptivos, né, acho que o ambiente é um ambiente saudável, né, um ambiente que tem que ser leve, né, para que a gente possa estar feliz dentro daquilo que a gente está fazendo, né, e isso se reflete dentro do campo. Então a gente, né, nesses primeiros dias procurou priorizar isso. Queria também aproveitar aqui a oportunidade de, né, falar que o trabalho também, o Marcão, né, faz parte, né, um auxiliar que veio comigo, né, um jogador, já ex-jogador, né, um cara de sucesso, né, hoje inclusive, esse ano fazem 20 anos que ele disputou final de Libertadores, então um cara que tem uma carreira brilhante aí como atleta, que vai nos agregar muito experiência, né, um cara que se preparou também para estar vivendo isso, então um cara da minha confiança que vem também para nos agregar no dia a dia e tem muito para contribuir conosco. Então, em relação a isso, eu vejo que a gente não vai ter nenhum problema, porque a gente já conhece a maioria dos jogadores, né, e sem primeiro contato as coisas aconteceram de maneira muito natural. A minha pergunta para o Pedro, hoje o Brusque anunciou a contratação do atacante Luizão, a janela de transferência está aberta, como que o Brusque vai a essa janela, quantos jogadores o Brusque pretende trazer, quais as posições que o Brusque pretende contratar, enfim, como vai ser o Brusque nessa janela de transferências aí? A janela abriu ontem e esse movimento do Luizão ele já estava pré-anunciado, a gente estava nos trâmites finais ali, burocráticos necessários. E nesse momento de mudança, claro que nós não vamos perder tempo na janela, mas também não podemos nos acelerarmos e tentarmos resolver os problemas que entendemos e de maneira rápida. É um momento de mudança, é um
mudança de comando. Estamos trabalhando manhã, tarde e noite, junto com o Bernardo, junto com o Marcos, analisando o elenco, como o Bernardo bem citou. Já conhece alguns atletas por ter enfrentado, por formação, e no futebol o mercado te dá isso, você conhece todos os elencos, quase todos os jogadores, e tem esse contato. Então o Bernardo está participando conosco na parte de análise, na parte de avaliação de elenco, avaliação dos atletas, para tomarmos as decisões corretas. No futebol você nunca vai ter o 100% de certeza, mas como o Bernardo citou no trabalho dele, tem alguns pontos que você controla. E nós podemos controlar alguns pontos para a contratação. Claro que o desempenho, a performance, nós vamos buscar o ideal e nós acreditamos que vai chegar e trazer soluções para agregar no elenco, mas também não vamos cometer loucura de trazer várias peças como se precisasse de uma mudança gigantesca. São ajustes, a janela do meio do ano ela serve muito para isso, para ajustes, para perda de lesão. Então nós perdemos o Álvaro, que era um atleta muito importante ali de desempenho, vamos buscar uma reposição, outras posições também que nós entendemos que é necessário um ajuste. Então não gosto nem de trazer números fixos, 3, 4, 5, porque no jogo Maringá a gente pode ter a necessidade de talvez ter uma mudança e trazer uma outra posição. Então nós sabemos as carências, nós sabemos aonde precisamos trazer reforços e vamos trabalhar na janela, durante a janela, para trazer, para agregar nesse primeiro momento dessas 8 rodadas que faltam e depois posteriormente na segunda parte do campeonato, que são os 6 jogos decisivos. Então essa vai ser a nossa forma de trabalhar. Ponto importante, o grupo tem a total confiança da diretoria, da comissão técnica, que chegou agora e já conhece o grupo. Nós temos total noção de que vai buscar o acesso, que vai buscar o trabalho do Brusque internamente. Vai resolver o problema do Brusque interno, para trazer para fora. Então, como o Bernardo citou, são as pessoas que vão fazer para a gente, de dentro para fora, trazer o torcedor, trazer a comunidade próxima da gente, mas é o nosso trabalho, é no nosso dia a dia, é a nossa entrega diária para fazer o trabalho, buscar os resultados e cada vez mais a gente ter esse abraço dentro do estádio, dentro dos jogos, em busca dos nossos objetivos finais da competição. Então, o nosso trabalho na janela vai ser firme, vai ser forte, como vem sendo. A gente até brinca no futebol que a janela, muitos falam agora na janela, mas o trabalho ela vem antes da janela, né? A análise ela vem antes, ela vem durante, ela ser aberta para iniciar o trabalho, e ele vai ser pontual dentro da realidade que nós estamos, dentro da responsabilidade financeira que nós temos, de um crescimento sustentável de um projeto, e trazer os reforços necessários e acreditamos necessários para a nossa continuidade na competição e no projeto. Pedro, só vou tentar emendar 2 em 1 rapidamente, para finalizar da minha parte de vez. A política mais austera do Brusque nesse momento de transição, de reestruturação, o quanto ela tem tornado mais desafiadora, mais dificultosa às vezes, mais difícil a busca por jogadores no mercado, de maneira que o Brusque tenha que ir nos alvos mais baratos, digamos, com uma margem de erro cada vez menor para deixar o time cada vez mais competitivo para uma competição como a Série C. Essa é uma pergunta. A outra, talvez até o Bernardo também possa comentar sobre, porque ele falou sobre a necessidade de dar aquele puxão de orelha, da questão de jogadores assumirem responsabilidades e tudo mais. Se essa necessidade se confirma mesmo de reforçar o foco da missão, do que está em jogo no Brusque nesse momento, e se no trabalho anterior isso já estava mais, essas relações estavam mais cansadas ou desgastadas. João, excelente pergunta dessa questão de uma reestruturação de um projeto e reestruturação de um elenco, né? Como eu citei esses dias na entrevista, o Brusque iniciou a temporada com 12 jogadores disponíveis para treinamento e 2 lesionados. Então não tinha nem praticamente um 11 formado. E você fazer atuar no mercado dentro de um projeto que está em reconstrução, e em muitas áreas do clube não é nem uma reconstrução, uma construção de um projeto, realmente é mais difícil.
não é fácil, porque você também se preocupa com outras contas, você se preocupa com outros problemas, você se preocupa com outras situações e vão aparecendo no dia a dia e você tem que buscar a solução. Da mesma forma como você às vezes precisa trazer uma reposição de um atleta, você também tem que investir em estrutura, porque você precisa ter uma estrutura básica para atender esse atleta no dia a dia. Então, é tapar um buraco e muitas vezes abre outro e você precisa ir trabalhar em cima disso. Então, realmente, é difícil, respondendo a sua pergunta, é mais difícil sim trabalhar, atuar no mercado tendo um projeto em reconstrução como tem sido aqui. Mas nós estamos aqui para isso. Não podemos de maneira alguma e não iremos reclamar, lamentar de maneira alguma. O projeto está a todo vapor de reconstrução. Essa semana a gente teve o início dos treinamentos no CT do América e vai ser denominado em breve aí como um CT do Brusque oficial. A nossa ideia tem muito a melhorar ainda, mas a gente já conseguiu iniciar os treinamentos, a gente já está numa segunda parte do planejamento, da estruturação. Então, são muitas coisas que vão acontecendo no nosso dia e vocês têm acompanhado, aliado a uma reconstrução de equipe, de elenco. Então, para o Brusque ter 12 jogadores na representação é porque muitos contratos acabaram no final da próxima temporada. Como é que nós vamos fazer isso para ter um projeto a longo prazo? Então, a análise do mercado ela tem que ser muito bem feita, principalmente para os atletas com contrato maior, um contrato mais longo. Então, você precisa ser certeiro no que você vai buscar. E com relação ao trabalho que vinha sendo feito, às relações do dia a dia, não acreditamos que o foco tenha saído por algum motivo ou outro. O Bernardo trouxe um ponto, o Maringá está com o meu treinador Castilho, se não me engano, 3 anos e meio, por aí. E está tendo uma oscilação de 8 jogos sem vencer. Então, oscilações no futebol, elas são normais, elas acontecem. E o que faz a gente sair da oscilação ou não é analisar o problema, detectar onde a gente precisa ajustar e trabalhar em cima disso. A gente lamentar que a situação está ruim e os resultados não estão vindo, não vai nos trazer as vitórias. E vai trazer as vitórias é o trabalho. O grupo se fechar, atletas, diretoria e comissão, grupo como um todo, entender as dificuldades e trabalhar em cima disso para poder voltar a pontuar, voltar a ter bons resultados, porque esse grupo também já apresentou isso e por isso a nossa confiança é total. Então, não acreditamos que por algum motivo o foco se foi. São oscilações normais que as outras equipes que também às vezes iniciaram oscilando, o Guarani é um exemplo e depois teve uma descente, é normal. Mas o que importa é nós, é o Brusque, é o que nós vamos fazer no nosso dia a dia para retomar as vitórias, retomar o bom caminho para poder fazer a nossa classificação e depois ir para uma segunda parte do campeonato. Deixa eu só aproveitar, por favor. Só para complementar em relação ao que o Pedro colocou e também em relação à parte da janela, né? Às vezes na janela o que acontece, principalmente nessa janela de meio do ano, né? A gente cria uma expectativa, né? A gente sempre quer uma novidade, né? Mas a gente precisa primeiro entender que a janela muitas vezes é manter aqueles jogadores que aqui estão, né? Porque começa a se ter interesse também do externo, né? Em relação aos jogadores, começa a se criar expectativas e a gente realmente precisa que esses jogadores estejam 100% focados aqui. Então o esforço nesse momento é de manutenção de elenco, né? E aí sim agregar jogadores. E muitas das vezes a gente consegue ser criativo e achar soluções aqui internamente, que jogadores às vezes com um treinador ele tem um tipo de desempenho, às vezes ele tem um tipo de função, e aqui a gente às vezes muda uma coisa ou outra e a gente encontra uma solução caseira, né? E quando a gente percebe que a gente precisa no mercado, a gente vai como a gente tem conversado internamente. Então a gente está muito antenado, né? E está sempre conversando, né? Esses dias foram muito intensos e vão ser ainda pela frente. Mas o mais importante é quem aqui está, né, estar de corpo e alma, né, e comprometido em busca dos nossos objetivos. Isso para mim acho que é o mais importante, porque muitas das vezes a gente, né, como futebol, né, cultura de futebol brasileiro, né, a gente quer descartar, né, trocar. É mais fácil trocar, né, mais fácil descartar. Não, a gente precisa resgatar, precisa valorizar aqueles que aqui estão. E é dessa maneira que a gente vai trabalhar, sem deixar passar nenhuma oportunidade. Bom, encerramos nosso coletivo de imprensa. Eu queria agradecer ao Pedro, ao nosso novo técnico Bernardo e toda a imprensa que estava presente hoje. Obrigado. Obrigado.